Você sabe quais são os erros mais comuns que a gente pode cometer quando está fazendo resina e não conhece? Eu vou falar sobre isso agora. Mas antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo aí no canal para eu mandar mais conteúdo para você. O erro mais comum de todos eles é a proporção. Você tem que respeitar o que o fabricante fala. Gente, se você não respeitar o que ele fala, se ele fala que é 2 partes de resina para 1 de catalisador, não invente, não queira trocar o catalisador, pegar o catalisador de uma resina para usar em outra, ou mudar a proporção, porque é só um pouquinho. É a quantidade correta. Isso influencia em todo o processo. Outro erro muito comum mesmo, que você sempre pode estar evitando aí, é quando você está mexendo. O que é? Quando você for mexer a resina, você tem que limpar bem as paredes. Você tem que realmente fazer aquele, no mínimo, 3 minutinhos, 4 minutinhos, mexendo ali a homogeneização real entre o catalisador e a resina. Porque se essas 2 partes não tiverem realmente unidas, fundidas entre si, eles não vão entrar num processo de fundição, né? Um processo aí de secagem realmente da resina depois. Então, os 2 principais erros. Mas já fica aí e já deixa teu like para eu poder mandar mais conteúdo para você. O terceiro erro mais complicado que a gente sempre vê é que as pessoas acham que os pigmentos podem ser colocados assim aleatoriamente. Ou colocam demais ou colocam de menos. Às vezes colocam demais e acabam colocando muito produto dentro e a resina fica borrachoide, a resina pode ficar sem brilho, o pigmento pode ficar de uma cor que você não queira. E o de menos, a mesma coisa. Se você coloca menos, você tem menos problemas, porque você só não vai conseguir a cor que você quer. Mas se você coloca demais, você pode interferir no processo de fundição da resina. Então, muito cuidado na hora de colocar o pigmento. O quarto erro, muito comum também, são as bolhas que você não tem como tirar, que você não prestou atenção. Então, o que é que eu falo para os meus alunos? Sempre que você fizer a resina, você deixa essa resina descansar, porque aquelas bolhas maiores, elas vão subir e você vai conseguir ali, com o soprador térmico ou quebra-bolhas, você vai conseguir tirar essas bolhas. E outro ponto que você também pode tirar essas bolhas, que é muito importante, eu sempre ensino nas minhas aulas, nos cursos e tal, e nas mentorias, é uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença no final dessas bolinhas aí, dessas micro bolhas que tanto a gente tem raiva delas. É você usar um palitinho, o palitinho que você mexeu lá, a sua resina. Você vai usar aquele palitinho lá, caindo, coloca esse palitinho lá e vai derramando a resina sobre o palitinho, porque a proporção que a resina bate no palito e vai descendo, essas micro bolhas vão se quebrando ao longo desse caminho do palito. E quando ela chega lá embaixo, no fundo do seu molde, ela já chega com praticamente 0 bolhas. Então, esse é sabe, eu sempre falo muito sobre isso. Outra coisa bem importante, que as pessoas não dão importância, mas que é muito importante para ficar bem legal a peça, é o nivelamento da bancada. A bancada tem que estar nivelada, senão sua peça vai ficar um lado mais alto, outro lado mais baixo, vai ficar aquela peça torta, desarrumada. Isso é muito importante. E antes de tudo isso, antes de pensar em resinar, tem um ponto que faz uma diferença geral. É a temperatura e a umidade. Se você estiver com temperaturas muito elevadas, você não vai resinar, porque isso vai interferir no tempo dessa resina. Essa resina vai entrar em fundição muito rápido. Talvez você não tenha tempo para fazer o trabalho que você precisa. Outro ponto é
a umidade. Se essa umidade estiver muito alta, tiver muitas gotículas de água no ar, você vai ter problema, porque resina é inimiga de água. Então, se o tempo está muito úmido, também não resina. Ela vai ficar opaca, ela vai ficar feia, realmente. Ela vai ficar sem brilho, vai ficar talvez até borrachoide. Às vezes nem entra em fundição, ela nem chega no ponto final dela e aí você perde sua peça. Esse é um ponto assim que eu sempre falo. E a última coisa, né, a mais importante de todas é que quando você for fazer suas peças, você não pode ter pressa. Resina é leveza, é sem tempo para ficar correndo, é o tempo que você vai ali se dedicar a prestar atenção ali naquele momento. Então, se você vai criar peças e você tá com um compromisso daqui a 20 minutos, se você tem que sair daqui a 10 minutos, se você tem que fazer alguma coisa ali, ou se alguém te chama, não comece, não comece. Se você tá no seu ateliê, se você tá na sua casa, na sua mesa de trabalho, para fazer resina, então é para fazer resina. Não adianta ter pressa. Sua criatividade vai embora, suas peças vão ficar muito feias e depois de tudo você vai vir aqui me reclamar. Então, assim, o que é que eu falo sempre para os alunos? Gente, vai começar uma peça, resolve os compromissos que você tem para poder começar a sua peça, para poder se dedicar à sua peça. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu já chamo você para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar e, bem, mandar isso aí para quem interessa. E se você quer aprender a fazer resina e está iniciando, a gente tem um curso para iniciantes e você pode clicar aí embaixo, acho que na descrição do vídeo, tem um link que você vai lá para o meu curso e você vai aprender a fazer tudo isso de forma bem detalhada, bem direitinho. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal.